A paz de Deus, meus amados e queridos irmãos e irmãs inscritas no nosso canal, amigos testemunhados. Primeiramente, quero saudar a todos com a santa paz de Deus e dizer, irmãos, que estou muito contente, né, de Deus estar preparando para estar fazendo os vídeos novamente, né? Deus vai preparar para estar fazendo uma live amanhã à noite, né, às 7 horas. Então, eu conto com a presença de todos os irmãos, as irmãs, amigos testemunhados para participar dessa live, tá? Irmãos, quero entregar os pedidos de oração, né? Que muitos deixam nos comentários, por família, por causa, por viagem, por atribulação, né? Por enfermidades, por clínicas de reabilitação, né, irmãos? Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos de muita luta, né? Mas com certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre está do nosso lado, nosso Deus nunca nos abandona. É verdade, irmãos? Então, temos nessa certeza, né? E quando precisamos, né? O nosso Senhor estende a sua mão de misericórdia e nos socorre, né, meus irmãos? Irmãos, ontem, eu já comentei aqui no meu canal, né? Que eu tenho um salão, né? Até já mostrei em um vídeo, né? O meu salãozinho que Deus preparou. E também eu faço faculdade de pedagogia, né? E ontem, agora a gente está em recesso, né? Do estágio, né? Eu estou em recesso. E ontem eu atendi uma testemunhada no salão, né? Ela veio fazer uma escova no cabelo e eu achei interessante, assim, né? Ela começou a me falar, né? De um episódio que aconteceu com ela, né? E eu senti de passar essa parte para os irmãos, né? Os irmãos, principalmente para os nossos amigos testemunhados, né? Ela é testemunhada já faz um tempo, já tá congregando firme, né? E ela ontem contando, né, das partes, né, que ela gosta muito, né? Ela falou da parte da orquestra que ela acha muito lindo, né? Ela sente muito Deus falar com ela pela palavra. E ali o que Deus foi me dando, eu fui falando para ela, né? Falei que ela tem que continuar firme, né? E no tempo certo Deus vai vir ao encontro dela, nas causas dela, né? Que tudo tem um tempo determinado. Irmão, irmã, e aí ela me contou, né, que um dia, faz pouco tempo atrás, que eu até lembro dessa palavra, né, que os nossos cultos, eu já falei para os irmãos que somente na sexta-feira aqui, né? Só uma vez por semana. E ela contando que ela foi, se arrumou para ir para o culto, né? Ela falou que ela tem poucas roupas, né, para congregar. E como a família dela toda é da determinada igreja, né? Que não tem restrição, que não tem doutrina, né? Ela não tem assim, né? Muitas roupas para congregar. E ali ela se colocou uma roupa, né? E ela estava indo congregar com o filho dela, que ela tem um filho de 8 anos, né? E disse que quando chegou na porta da igreja, irmãos, ela falou assim que ela se sentiu muito mal com aquela roupa que ela estava. Que ela achou que estava muito apertada, né? E que estava muito curta. E disse assim que ali ela começou a sentir, né? é, que ela não estava preparada adequadamente para ir no culto. E detalhe, irmãos, a irmã testemunhada, ela tem até, Deus preparou até o véu para ela, já, né? E ali ela voltou, irmãos. Diz que foi uma guerra muito grande. Ela queria congregar, né? Ela contando para mim, ela queria congregar, mas aquela parte, né, vinha para ela que ela não estava vestida adequadamente para estar dentro da igreja. E aí ela falou assim que na volta para casa dela, ela voltou, irmãos, ela não foi para o culto. E ali ela voltou, né? E no caminho de volta para casa dela, ela pensou ainda de passar na casa de uma tia dela, né, para pegar um vestido da tia dela emprestado.
Só que quando chegou na casa da tia dela, tinha gente lá, ela ficou envergonhada, né? Ficou um pouquinho lá e depois foi para casa dela. E nesse dia, eu até lembro que ela falou que faz umas 2 sexta-feiras, veio uma palavra muito linda que foi sobre a tempestade, né? Que até o último hino foi aquele hino, né? Que fala sobre a tempestade. E eu falei para ela, né? Eu senti de falar. Falei para ela, falei assim, não, irmã, a irmã, né? Como Deus preparar para a irmã ir, a irmã vai. Com o tempo, Deus vai preparando as coisas para a irmã, né? Não fica acanhado, porque isso aí é coisa do contrário, né? Para você não estar dentro da igreja. E fora, irmãos, que a família dela toda é contra a lei para a igreja. Então, a gente sabe que isso daí já é, né, a parte ao contrária, né? Lutando para a pessoa não estar ali, né? Jogou na mente dela que a roupa dela não estava adequada, que, né, que ela não poderia estar ali dentro, né? E eu falei para ela, falei assim, olha, Deus, ele vai preparar tudo para você, né? No tempo certo, no momento certo, não é verdade? E aí, irmãos, eu falei para ela, falei, às vezes, muitas das vezes, eu creio de todo o meu coração que às vezes a sua bênção estava ali, né, naquele culto, e o inimigo sabendo disso, ele já jogou alguma coisa na sua mente, né? E quando é assim, você tem que clamar a Deus. Fala, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, né? Para esses pensamentos ruins sair da sua cabeça. Porque ninguém olha, né? Ninguém olha como que a pessoa está dentro da igreja, né? A gente olha que a pessoa está buscando a Deus, né? Está buscando a salvação da alma dela. E até deu exemplo, né? De muitas pessoas testemunhadas que eu conheço, né? Que Deus assim abençoou grandemente, né? E essas pessoas obedeceram e hoje já tem até, né? Algum cargo, né? De porteiro, de porteira, né? Músicos, né? O exemplo mesmo foi esses dias atrás, esse tempo atrás, tem um irmão nosso, né, que ele falou que não tinha condição nenhuma de comprar o instrumento, ele deixou no comentário, e Deus entrou com providência e preparou o instrumento do irmão, não é verdade? E tem uma irmã também, que ela estava passando por uma provação muito grande, né, estava sem roupas para congregar, né, os filhos também, né, porque a gente sabe que quando entra a época de frio, né, as crianças pedem roupa muito rápido, né, e Deus preparou tudo, né, e fora inúmeras obras que a gente vê, né, irmãos, de pessoas que estavam sem nada dentro de casa, aqui em casa mesmo já aconteceu, da gente estar passando por prova, né, financeira, tá sem nada, e a gente dobrar o nosso joelho, contei para ela também, dobrar o nosso joelho, e Deus aparecer no final do dia, né, preparando tudo que a gente precisava. Irmãos, eu tenho uma obra para contar, que isso aconteceu, é verídico, aconteceu comigo, né, aqui, como eu já falei para os irmãos, aqui é um lugar muito difícil, né? A maioria do povo aqui vive, né, de plantação e colheita de soja e milho, né? Tem muitas pessoas com muito recurso aqui, mas tem muitos que não têm, né? E aqui onde a gente mora é um lugar bem, assim, necessitado, né? E emprego, às vezes, né, é difícil, né? Porque é uma cidade pequena, uma cidade de famílias muito grandes, né? E o que não é de plantação, quem não trabalha na plantação, trabalha no comércio. Eu acho que muitas cidades de onde os irmãos moram, né? Muitos estados que os irmãos moram, é assim também, né? Geralmente é assim, né? Eu já fui para o Paraná, né? Uma época, e lá no Paraná também era assim, né? Só que o que acontece? Os comércios que tem, a maioria é tudo família que trabalha, porque as famílias são numerosas, né? Então a gente acaba tendo que ir para outra cidade, né, para poder arrumar serviço. E muitos não têm o carro, não têm uma moto, né? Ônibus aqui, se eu falar para os irmãos que daqui do, do distrito que a gente mora para o distrito onde tem, para a cidade onde tem ônibus, 6 quilômetros, né? Não tem ônibus aqui, a gente tem que, quem não tem carro vai de bicicleta, né, até lá. Então, é bem difícil, né, a situação.
Então, irmãos, tem momentos assim que a pessoa se vê, né, desolada, né? E é igual eu falei para ela, eu falei, nesses momentos que você tem que buscar, pedir forças a Deus, né? E buscar a Deus, bater na porta da misericórdia de Deus. Porque Deus, ele tudo pode, né? Deus, ele toca nos corações daqueles que têm, né? Que têm condições de ajudar, né, irmãos? Que têm condições de estender a mão e supre necessidade, não é verdade, irmãos? E nós estávamos passando por essa dificuldade, né? E eu rendo graças a Deus, irmãos. Deus preparou compra para 3 meses. Se não me engano, acho que mais de 3, né? Deu quase 4 meses. Então, irmãos, é motivo de louvar e engrandecer o nome de Deus, não é verdade? Deus é aquele que tudo prepara, né? Tudo ele intercede por nós, né? E muitas das vezes a gente fala, né, igual ela é testemunhada ainda, mas nós que Deus já chamou na graça, né? Já chamou no santo batismo, já fez a obra, né? Mas a gente sabe que esse combatimento vem mesmo, né? Quando a gente está passando por uma prova muito ardente, né? Financeira, seja ela financeira, ou às vezes, né, uma enfermidade, né? Ou às vezes uma prova espiritual, a gente se deixa combater. Mas, irmãos, rendo graças a Deus e passei por muitos processos, né? Mas em todos, irmãos, Deus sempre me deu força, né? De estar com meu joelho dobrado na terra e buscando o nosso Deus, né? Por mais, às vezes, fraco que a gente se sinta, né? A gente tem que estar com o nosso joelho dobrado e clamando a grande misericórdia do nosso Deus, porque Ele prepara todas as coisas, né? Ele prepara tudo. Irmãos, como eu já falei para os irmãos também, do meu desejo, né, quando eu comecei a estudar música, eu tinha um desejo muito grande, né, de comprar, né, um órgão, não tinha condições nenhuma, irmãos, nenhuma. E Deus preparou, né, o grande desejo do meu coração, irmão, sempre foi ter um órgão Tokai, né, mas, né, o Tokai, ele é um órgão muito caro, né, é um órgão muito bom, mas o preço dele, né, é assim, para mim, né, já, né, na minha condição já não dá, né? Mas Deus preparou esse aqui, né? Um órgão muito bom também. E eu louvo e engrandeço o nome de Deus, que com esse órgão aqui eu louvo, né? Eu engrandeço o nome de Deus, né? Eu não sei se os irmãos lembram, né, da antiga Minami, né? Que o meu primeiro órgão usado que Deus preparou foi um Minami, né? E esse Minami, né? Foi o órgão que eu estudei e que eu oficializei, né? Aí depois Deus preparou outro órgão para mim, né? E esse aqui já é o meu terceiro órgão, né? Creio que um dia eu vou chegar no que é o desejo do meu coração, né? Que é ter um Tokai, né? E Deus tem abençoado grandemente. Então, irmãos, às vezes a gente olha para a nossa condição, a gente não vê condição nenhuma, mas Deus, ele abre as portas. Você que está nessa situação, um irmão, irmã, amigo testemunhado que esteja passando por essas situações, irmãos, crê que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, né? É um Deus que ele é dono do ouro e da prata, e ele não quer o nosso dinheiro, né? Ele quer a nossa obediência, né? Então seja firme, né? Esteja dentro da casa do Senhor congregando, servindo a Deus, você que é músico, você que é organista, não deixa de tocar, né? De pegar seu instrumento e louvar a Deus por causa das provações que vem na nossa vida. Isso aí já faz parte da nossa vida, da vida do crente. Não é verdade, irmãos? Nós não podemos andar de cabeça baixa, né? Deixando o nosso inimigo contente, tirando as nossas forças, não. É aí que a gente tem que perseverar. Perseverar, lutar, né? Eu mesma, esses tempos atrás, passei por provações bem difíceis. Estou passando ainda, né, irmãos? Mas Deus tem me dado força, Deus tem, né? Esses dias atrás veio irmãos de São Paulo, aqui em casa, né? E foi uma grande festa. Deus falou, né? Usou dos servos e das servas de Deus, falou grandemente com a nossa alma. Então é assim, irmãos, de valor em valor a gente vai chegando lá. O que não pode
é você se deixar abater. Irmãos, uma coisa também, né, que se a gente não tomar cuidado, é, tira as nossas forças, é a parte ao contrário no ouvido, né? Vai tirando as forças, vai jogando, você, né, não está conseguindo, você não, né? Quantas vezes a pessoa tem um propósito de Deus na vida dela e o inimigo vem e consegue tirar as forças, né? Então, irmãos, é nesses momentos nós temos que clamar a Deus, porque nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, é uma realidade, né? Nesse tempo que estamos vivendo, né, tem que ajudar o outro, né? Somos irmãos em Cristo Jesus, temos que um estender a mão para o outro, né? E também, irmãos, clamar a misericórdia do grande Deus. Se você tem comunhão com o irmão, com a irmã, né? Nós irmãs sempre tem né, as irmãs que sempre estão junto ali de nós, né? Chamamos essas irmãs para orar, né? Se vê que às vezes está muito enfraquecido, fala com o irmão do ministério, né? Pede uma visita, irmãos, mas não deixa de ir para a igreja, não deixa de buscar a palavra de Deus, porque é de suma importância a palavra de Deus na nossa vida. É ela que nos alimenta, é ela que nos dá força, é ela que nos dá ânimo, irmão. Sem a palavra, né, é igual uma planta, uma flor, né? Ela vai murchando, murcha. Se não tiver o adubo, se não tiver água, se não tiver o sol, o que ela precisa, ela vai murchando, 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 murchando até morrer. E assim somos nós, irmãos. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos. Não importa a prova que você esteja passando, irmão. Não importa. Você tem que lutar. Tira, né, desembanha sua espada espiritual e luta contra as hostes da maldade, né? E assim vamos vencer, né? De valor em valor, né? Deus me traz um hino aqui, né? Ontem também o irmão pediu um hino no comentário, eu vou tocar esse hino, né? E peço a oração dos irmãos, que continuem orando a Deus por nós, né? Nas suas orações particulares. Compartilhe, né, esse vídeo, compartilhe os vídeos que eu vou deixar aqui gravado, né, com aquelas famílias que os irmãos sabem que têm a necessidade, aqueles irmãos que são testemunhados, irmãos testemunhados, congreguem, né? Se você sentiu, né, que eu creio que todos os irmãos que estão ali estão buscando alguma parte, né? Eu mesma, quando comecei a congregar, né, Deus sempre falou face a face comigo, né? Então, irmãos, não deixe de congregar, né? Faz 22 anos, né, que Deus tem me chamado dessa graça santa, né? Então, irmãos, eu louvo e engrandeço o nome de Deus por esse tempo, né? Que Deus tem me chamado, tem me sustentado. Muitas provações eu tenho passado, irmãos, muitas coisas mesmo, né? Muitas, porque creio que todo crente, né, passa por provações, mas irmãos, desde que eu pisei meu pé dentro da casa do Senhor, Deus nunca me desamparou. Então, o meu testemunho hoje vai para você testemunhado. Fique firme. Não deixe a prova te abater. Se Deus está, né, se Deus está falando com você, né, que Ele sempre fala, Ele sempre reconforta a nossa alma com a sua palavra, né? E o inimigo está lutando, é porque tem vitória. É porque tem obra para Deus fazer. Então, guarda isso dentro do seu coração e não deixe se abater. Congregue. Se tiver reunião familiar, vai nas reuniões familiares. Se você tiver oportunidade, vai nos ensaios. Né? Se você tiver oportunidade, se você tiver, às vezes, criança pequena em casa, leva seus filhos no culto de jovem, porque depois você vai colher. Tudo que plantamos aqui, colhemos aqui. Não é verdade, irmãos? Tá? Eu senti de passar essa parte para os irmãos, né? Rendo, graças a Deus, né? Se não me engano, acho que já está indo para 23 anos, né? Faz muitos anos, a gente até perde. Estou aprendendo, né? 23 anos que Deus tem me chamado, 22, 23, por aí. Rendo, graças a Deus, que Deus, né, tem sido comigo em tudo, né? As provações estão ali junto, né? Até um dia congregou um irmão aqui conosco, e esse irmão, ele falou que quando uma prova está saindo pela porta da cozinha, pela porta da sala está entrando outra. E o crente, ele não fica sem a prova. E é uma realidade, né, irmãos? A gente só não pode se deixar bater. Eu sei que é difícil,
principalmente quando a gente fica espiritualmente abatido, né? Acontece muitas coisas e às vezes você não está preparado para enfrentar. A gente nunca está preparado, na verdade, né, irmãos? Para enfrentar certos tipos de situação. Só que é Deus que nos fortalece, é Deus que nos ajuda a passar, né? Essa palavra da tempestade mesmo, né? Não tem a tempestade que dure o resto da vida, não tem o deserto que dure o resto da vida. Chega uma hora que é o tempo da sua vitória e Deus vai te dar nas tuas mãos. Tá bom, meus amados? Então, essa é a parte que eu senti de passar hoje, tá? Para os irmãos. E congreguem, busquem a palavra de Deus, amigos testemunhados, não deixem de congregar, né? Deus faz obras maravilhosas na nossa vida. E assim, irmãos, lutando de valor em valor que vamos vencer. Vou tocar os 2 hinos, tá? O primeiro hino que eu vou tocar, irmãos, deixa eu ver se é esse mesmo. Deus trouxe em frente. Espera aí, deixa eu achar aqui. Não é esse. 2, 2, 1. A descida do Espírito Santo. É o primeiro hino, né? Depois eu vou tocar o hino do irmão. Esse hino, irmãos, né? Fala sobre o Espírito Santo, que todos nós, né? Possamos saber, né? Que Deus é na nossa vida e que o Espírito Santo sempre está nos guiando, né? Sempre está do nosso lado, dentro do nosso coração. Possamos ficar com a palavra desse hino, né, irmãos, dentro do nosso coração. E lembrando, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele passou pela terra, né, ele nasceu num lugar humilde, né, e ele andava com muita humildade. E nós, né,
Devemos ser assim também, né, irmãos? Devemos ser humildes, né? E ter sempre a humildade dentro do nosso coração, porque é assim que Deus, né, vai abençoar. Aquele que é humilde, né, aquele que, né, tudo que Deus prepara, Ele agradece, Deus abençoa cada vez mais, não é verdade? Eu rendo graças a Deus por tudo que Deus preparou na minha vida, porque eu vejo a mão de Deus a todo momento. Então é motivo de louvar e engrandecer o nosso Deus. Deixa eu ver aqui o hino que o irmão pediu. Deixa eu olhar aqui, mas ele não colocou o número, irmãos, ele colocou só o... Deixa eu ver aqui. Ah, 278. Aliás, eu acho que ele colocou o número, né? Eu que não... Olha aí, irmãos, confirmação, né, de tudo que Deus deu para falar nesse vídeo, né? A primeira estrofe desse hino fala, né? Éramos mortos nas obras más, jamais tivemos divina paz. Glória ao bom Jesus, já temos sua luz. Dele nos vem poder para vencer, né? Então, irmãos, né, através de Deus, né, através do Senhor Jesus,
é que nos venha a força para vencer todas as aprovações que eu, que você, né, com o amigo testemunhado, né, vem passando, né, durante o nosso peregrinar aqui nessa terra, porque é uma passagem, né, irmãos? E daqui nós, ó, é, é o que Deus me deu de falar em outros vídeos, né? Que isso eu tenho dentro do meu coração. Irmãos, daqui nós não vamos levar nada, né? Nós não vamos levar nada. Nem a roupa que, no dia que Deus, né, achar graça de nos recolher, nem a roupa que nós estamos vestindo é nós mesmos que vamos colocar em nós. Então, irmãos, o que que a gente vai levar, né? O que a gente fizer de bom aqui, né? As nossas obras, né, irmãos, né, as nossas ações. Então, que seja todas ações muito boas, né? Sentimentos bons, né? Sem a maldade, sem a malícia, não é verdade? Que possamos levar daqui, irmãos, né, coisas muito boas e ter o direito da coroa da vida eterna, quando chegar naquele dia, conhecer, né, aquela cidade tão linda, né, e escutar aquele hino que nunca foi tocado aqui na terra. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, peço aos irmãos que compartilhem, né,